Vamos dar início aos trabalhos. Eu cumprimento inicialmente aos senhores membros, cumprimento o senhor procurador, cumprimento aqui, nessa oportunidade, o doutor Estácio Chaves, que já faz parte aqui da nossa sala, e é advogado do primeiro processo que será julgado nesta oportunidade. Está aberta a sessão. Anuncio que fica aprovada a ata da sessão anterior, diante da ausência de manifestação em contrário, e que serão adiados ou continuarão adiados os pedidos de vista que estão sob os números 601.070-61 e o 600.007-64, são itens 1.1 e 1.2 da pauta eletrônica. Como dito anteriormente, nós temos aqui um embargo de declaração, onde há pedido de preferência e não há sustentação oral, da relatoria do Dr. Sebastião Monteiro. Na minha papeleta de anotação é 1.6, é o PJI 0601.474. Como dito, é um embargo de declaração de prestação de contas, candidato ao cargo de senador, eleição de 2018. É embargante nesses autos Maria Lúcia Cavalli Neder, Gilmar Soares Ferreira e Aloysio Emanuel Figueiredo Arruda. A relatoria desses autos é, como dito, do Dr. Sebastião Monteiro, a quem passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor advogado, doutor Estácio Chaves, que se faz presente. Trata-se de embargos de declaração com pedidos de efeitos infringentes opostos por Maria Lúcia Cavalli Neder, Gilmar Soares Ferreira e Aloysio Emanuel Figueiredo Arruda, em face do acórdão 27719, proferido por este egrégio tribunal, que aprovou as contas com ressalvas. Disponibilizei já a ementa do acórdão que está sendo desafiado pelos embargos, vou poupá-los da leitura. Vale registrar que no citado julgado, o plenário tribunal, ao julgar as contas com ressalvas, condenou os embargantes a restituírem ao Tesouro Nacional o valor de R$ 1.823,09 gastos com passagens aéreas em favor de pessoa não registrada na prestação de contas para atuar como cinegrafista. Em suas razões, os embargantes sustentam que o acórdão padece de contradição sob o argumento de que nos votos vistas do Dr. Fábio Henrique Rodrigues Fiorenza e Dr. Yali Sabo Mendes, foi consignado que faltava materialidade, ou seja, a produção do vídeo como prova do efetivo trabalho promovido por cinegrafista para efetivamente afastar a irregularidade apontada. No entanto, afirmam os embargantes que referida prova, vídeo produzido pelo profissional, encontra-se acostada aos autos desde o dia 9 de abril de 2019, nos IDs apontados no presente relatório. Ao final, requerem afastar a ocorrência que versa sobre a constatação de pagamento de passagens aéreas com recursos públicos à pessoa não registrada na prestação de contas e, consequentemente, afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 1.823 ao Tesouro Nacional, dado o pedido de efeitos infringentes, foi concedido vistas ao Ministério Público Eleitoral, que devolveu os autos sem manifestação. É o relatório, presidente. Nesse caso, não há emissão de parecer, de forma que eu retorno a palavra a Vossa Excelência. Preliminarmente, os embargantes alegam haver uma contradição entre a presença de uma prova juntada nos autos e os votos vistas dos colegas já mencionados. De fato, a tese de contradição invocada pelos embargantes se amolda aos requisitos de cabimento. Aqui eu estou fazendo o juízo de admissibilidade positivo dos embargos, porque está preenchido aqui, a meu sentir, um dos fundamentos que é a contradição. Então, passando a análise do mérito, eu estou dando provimento, senhor presidente, estou acolhendo os embargos e dando
provimento aos embargos, porque, de fato, ao analisar novamente o conjunto probatório, verifiquei que o vídeo, no caso confeccionado, que justificaria a presença do cinegrafista à viagem a São Paulo, foi confeccionado. E aqui eu, acessando o vídeo encartado no ID, aponto aqui 1364672, a partir das 7 segundos, verifiquei que há imagens do evento denominado Ato de Educadores, São Paulo, 24 de setembro, e nele consta a declaração do candidato Fernando Haddad, exaltando as qualidades da embargante Maria Lúcia e sua candidatura ao Senado Federal. O mesmo ocorre no vídeo do ID 1364772, em que o então candidato a presidente pede apoio político para ambas as candidaturas. Na espécie, os embargantes trouxeram à tona, concluindo, uma contradição quanto à existência de prova produzida nos autos capaz de sanar a irregularidade e, efetivamente, comprovar a regular realização de despesa havida inicialmente como irregular. Deste modo, reconheço que os vídeos mencionados são determinantes para o acolhimento da pretensão dos embargantes, a fim de que seja reconhecida como regular o pagamento de passagens aéreas com recursos públicos no valor objeto apresentado nos embargos, de R$ 1.823,09, objeto item 13.3 do acordo embargado. Com essas breves considerações, senhor presidente, acolho os embargos com efeitos infringentes exclusivamente para afastar a determinação da devolução do valor já mencionado ao Tesouro Nacional, sem, contudo, alterar a conclusão do julgamento que aprovou as contas com ressalvas, em razão de persistirem outras irregularidades. É como voto. Um voto do doutor Fábio Henrique. Doutor Fábio, acho que o senhor está com... Está desativado o seu microfone. Ele tem que ativar lá. É isso. Pronto. Presidente, eu acompanho o relator porque, de fato, o que foi determinante para mim nesse voto vista é a ausência de comprovação de que essa passagem aérea, que deu origem a essa determinação de devolução de 1.800 e algo, a comprovação de que essa passagem aérea tinha sido utilizada para a campanha. E aí eu disse naquela oportunidade de que faltava a apresentação do vídeo que teria sido feito, né? O VT que teria sido feito em razão dessa viagem. Mas eu não me atentei que, de fato, esse vídeo, 2 vídeos, estavam nos autos, né? Então, eu acompanho o relator por entender que houve a comprovação de que esse gasto foi feito em favor da campanha eleitoral da embargante. Doutor Bruno. Senhor presidente, eminentes pares, pelo que eu pude acompanhar rapidamente aqui, o voto condutor que desaprovou as contas e determinou a devolução de 1.800 e alguma coisa, ele bateu-se pela ausência de declaração na prestação de contas desse prestador de serviço. Então, a candidata não declarou na prestação de contas esse prestador de serviços, o que rendeu ensejo a determinação de devolução do valor de passagem aérea de 1.800 e alguma coisa. Como bem pontuou o doutor Fábio, ele e o doutor Iag avançaram e assentaram que, além da ausência de registro desse prestador, não havia sequer a prova da materialidade do fato, ou seja, prova de que os serviços foram prestados. Nos embargos agora, a prestadora, ela comprova, demonstra a prestação do serviço. Contudo, ela não demonstra ainda a omissão no que tange a declaração, os serviços foram prestados, porque o
o rapaz, o produtor, enfim, ele se deslocou a São Paulo para fazer as filmagens, mas há omissão no que tange a prestação de serviço. Se eles foram voluntários, é uma omissão de receita, se eles foram pagos, é uma omissão de despesa. De qualquer forma, o deslocamento, a passagem, é uma despesa que pode ser, é uma despesa lícita, que pode ser paga com recursos do fundo partidário, do fundo especial. Dessa forma, eu acompanho o doutor relator para manter a desaprovação, porque persiste a omissão no que tange a declaração do prestador, mas entendo que, comprovada a prestação do serviço, como esses serviços são lícitos, não há falar-se em devolução dos valores. Com essas breves considerações, eu acompanho o doutor relator, senhor presidente. Doutor Jackson Coutinho. Só um pouquinho, doutor presidente, mas é que o doutor Bruno diz que acompanha o relator em relação à desaprovação, mas, na verdade, o relator aprova... com ressalvas, né? Ressalvas, né? Obrigado. Bruno, obrigado, doutor Fábio. Vossa Excelência tem razão. Muito obrigado. Estou aprovando com ressalvas. Exatamente. O voto do relator está nesse sentido. Vossa Excelência, então, adere, né, doutor Bruno? Fica, então, aprovado com ressalvas. Ok. Doutor Jacques Coutinho. Acompanho o relator. Doutor Iali. Acompanho, Excelência. Desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Então, o resultado fica: o tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos, conferindo efeitos infringentes apenas para afastar a determinação de devolução do valor de R$ 1.823,09 ao Tesouro Nacional, mantendo-se, porém, a conclusão do julgamento pela aprovação com ressalvas das contas da campanha, nos termos do voto do doutor relator. Esse é o resultado do julgamento. Doutor Eustácio, então, esse é o resultado, fica pronunciado. Vossa Excelência, então, se tiver interesse de acompanhar, fica à vontade, mas nós vamos ter que, a palavra, acho que não tem como ser diferente, é excluí-lo da sala até para não permanecer. Não tem, é meio indelicado, mas eu não encontro outra forma de dizer. Mas, de qualquer maneira, o senhor, então, fica bem-vindo e tenha, então, um bom dia. Obrigado, desembargador, e bom dia. Bom dia. Desembargador Sebastião Barbosa Farias, 1.3 é o PJE 0601-323. Também é um embargo de declaração e prestação de contas candidato ao cargo deputado estadual, eleições gerais de 2018. O embargante é Eduardo Marques Lima. Também, já vou dizer que não há manifestação do Ministério Público e Vossa Excelência é relator e tem a palavra. Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Eduardo Marques Lima contra o acórdão de número 27397, que desaprovou a prestação de contas do embargante relativa à disputa do cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Aduz o embargante, em síntese, que teve sua contabilidade reprovada pelos seguintes motivos. 1. Falta de autorização do órgão nacional para a assunção de dívida de campanha paga pelo órgão estadual. 2. Recebimento de doação financeira de R$20 mil por meio diverso da transferência eletrônica. E 3. Pagamento de serviço de impulsionamento em valor maior do que o comprovado em nota fiscal. Alega que, quanto à falha do item número 1, a decisão combatida restou contraditória, uma vez que fundamentou-se na ausência de assinatura do órgão nacional quanto à assunção da dívida, bem como na não indicação da fonte de recursos utilizada pelo órgão estadual para a quitação do débito. Sustenta que, como a dívida fora quitada pelo órgão partidário nacional, não faz sentido exigir a assinatura do nacional. Além disso, a origem dos recursos utilizados deve ser demonstrada na prestação de contas do responsável pela quitação, no caso, o partido, e não na sua. No que diz respeito à irregularidade do item número 2, assevera que a decisão ora embargada foi omissa quanto à análise da alegação baseada em falha de procedimento do banco. Já em relação ao ponto número 3, não aponta nenhuma contradição, omissão
obscuridade ou erro material da decisão, limitando-se a justificar a impropriedade detectada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de sanar a contradição e a omissão alegadas, atribuindo-se, por consequência, efeitos infringentes para reformar o acordo combatido e aprovar as contas com ressalvas. Como disse Vossa Excelência, não há parecer, embora tenha sido intimada a dor da Procuradoria e ela argumenta que não há necessidade, ela é só custo legis. Passo ao voto? Claro, fique à vontade, senador. Eminentes pares, é importante registrar que esses embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, sendo, pois, tempestivos. Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esse sodalício por intermédio desse recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. E eu trago aqui o artigo 275 do Código Eleitoral, o 1022 do Código de Processo Civil, que prevê quando é admissível esses embargos. E continuo. Como relatado, o embargante assevera que há contradição no ponto em que o acórdão fundamentou-se na ausência de assinatura do órgão nacional quanto à assunção da dívida, bem como na não indicação da fonte de recursos utilizadas pelo órgão estadual para a quitação do débito. Sustenta que, como a dívida for quitada pelo órgão partidário nacional, não faz sentido exigir a assinatura dele, do nacional. Além disso, a origem dos recursos utilizados deve ser demonstrada na prestação de contas do responsável da quitação, no caso, o partido. Em que pese o argumento apresentado, é de se reconhecer que não assiste razão ao recorrente, pois a conclusão do acordo foi exatamente no sentido da não admissão da solução adotada, ou seja, de não se aceitar a quitação da dívida pelo órgão partidário nacional, justamente porque esse fato não permite a regular aferição da origem dos recursos utilizados e está frontalmente divergente do estabelecido pela legislação de regência. Nesse sentido, veja parte do voto, condutor. Logo, infere-se, sem maiores esforços intelectivos, que o candidato não cumpriu os requisitos estabelecidos pela legislação pertinente, haja vista a disposição expressa de que a assunção de dívida somente é possível por decisão do órgão nacional de direção partidária. Além do mais, não foi cumprida a exigência do inciso 3, atinente à indicação dos recursos que foram utilizados para a quitação da dívida, fato esse que impede que essa justiça especializada promova a devida fiscalização e aufira a origem dos recursos, constituindo, deste modo, irregularidade de natureza grave, fecho aspas e continuo. Não houve, portanto, contradição entre o dispositivo da desaprovação das contas e o seu fundamento, a existência de dívida não assumida pelo órgão de direção partidária nacional e quitada em desconformidade com o que expressamente prevê a norma aplicável. Já no tocante à alegada omissão do deciso, age com deslealdade o embargante, ao afirmar que não fora analisada a sua alegação de que o recebimento de doação mediante depósito bancário e não por transferência eletrônica decorreu de uma falha de procedimento do banco responsável pela operação. Ora, tal argumento colide frontalmente com a fundamentação do voto condutor desse relator e basta uma simples leitura de tal documento para verificar que a matéria foi expressamente discutida. Se não vejamos, eu tenho aqui um voto, eu não quero repisá-lo, mas está aqui, que foi, asseguro-lhes, que foi realmente combatida essa questão. Por fim, em relação à irregularidade de pagamento de serviço de impulsionamento em valor maior do que o comprovado em nota fiscal,
o recorrente não aponta nenhuma contradição, omissão, obscuridade ou erro material da decisão embargada, limitando-se a justificar a impropriedade detectada. O que o embargante pretende, na verdade, é rediscutir a matéria, bem como as conclusões adotadas na decisão amplamente debatidas. Posto isso, conheço dos embargos para rejeitá-los, mantendo-se em toto o acordo combatido. É como voto, senhor presidente. Um voto, doutor Sebastião Monteiro. Eu acompanho, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. Acompanhando, né? Com o relator, presidente. Ok. Doutor Bruno de Oliveira. O relator, senhor presidente. Doutor Jackson Coutinho. Com o relator. Doutor Iali. Com o relator, excelência. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator. Vereador Sebastião Barbosa, Vossa Excelência é relator de mais um embargo de declaração. Dessa feita é o 1.4, é o PJE 0601-207. Também é embargos de declaração em prestação de contas, partido político, é o Partido Socialista Brasileiro, PSB de Mato Grosso. Comissão Provisória Estadual, eleições gerais de 2018. Como dito, o embargante é o PSB, a relatoria é de Vossa Excelência, também não tem manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral nesses autos. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Muito obrigado, Excelência. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes proposto pelo Partido Socialista Brasileiro quanto ao acórdão número 27494, que desaprovou a prestação de contas do embargante relativa às eleições de 2018 e, por consequência, determinou-lhe o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$20 mil e suspendeu-lhe o recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo prazo de 4 meses. Aduz o embargante, em síntese, que teve sua contabilidade reprovada pelos seguintes motivos: 1. Realização de despesas após a eleição. 2. Descumprimento do limite mínimo de destinação de recursos do fundo partidário para a cota de gênero. Alega que, quanto à falha do número 1, a decisão combatida restou contraditória e obscura, uma vez que considerou erroneamente como realização de despesas o que, na visão do embargante, seriam transferências legítimas de recursos do fundo partidário para candidatos quitarem despesas contraídas durante a campanha. Tal análise estaria, portanto, contrária à norma legal permissiva. No que diz respeito à irregularidade número 2, também sustenta a existência de contradição consistente no fato de que a agremiação, ao contrário da conclusão do acórdão embargado, destinou recursos acima do limite legal. Assevera ainda que o deciso subjugado baseou-se em premissas fáticas equivocadas, justificando assim o cabimento da medida recursal em análise. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para o fim de sanar as contradições, etc., etc., com efeitos infringentes. Intimada a douta Procuradoria, como já se disse, deixou de manifestar-se porque agira, e é verdade, como fiscal da lei. Eminentes pares, eu digo que a admissibilidade é positiva no caso, para se conhecer dos embargos, trago a mesma fundamentação que eu trouxe no voto anterior. E digo, conforme relatado, o embargante assevera que há contradição e obscuridade no ponto em que o acordo considerou como realização de despesas o que, na sua visão, seriam transferências legítimas de recursos do fundo partidário para candidatos quitarem despesas contraídas durante a campanha. Tal análise estaria, portanto, contrária à norma permissiva. Em que pese o argumento apresentado, é de se reconhecer que não assiste razão alguma ao recorrente. Contradição se refere a afirmações incompatíveis na própria fundamentação ou desta com a conclusão do acórdão. Já a obscuridade é o vício decorrente da ausência de clareza ou precisão do julgado. Por sua vez, a mera contrariedade à lei, caso eventualmente existente, deve ser corrigida por meio dos recursos previstos ordinariamente para a reforma do erro de julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral.
O voto condutor do acórdão recorrido, por outro lado, trouxe expressa análise do ponto discutido, inclusive rechaçando os argumentos do embargante quanto à licitude da operação. Também deixo eu fazer a leitura, mas eu asseguro a vossas excelências que realmente está dito no voto. Repito, o acerto ou desacerto dessa conclusão não dá aso à oposição de embargos de declaração. Não houve, portanto, contradição ou obscuridade na fundamentação, nem entre esta e o dispositivo da decisão, que foi a desaprovação das contas. Da mesma forma, não prospera a alegada contradição consistente no fato de que a agremiação, ao contrário da conclusão do acordo embargado, destinou recursos acima do limite mínimo legal, relativo à cota de gênero. Ora, tal argumento colide frontalmente com a fundamentação do voto condutor. Basta uma simples leitura de tal documento para verificar que a matéria foi expressamente discutida. Eu digo, no que se refere, eu disse naquela oportunidade, no que se refere à irregularidade apontada no item A, a auditoria técnica apontou que o partido requerente não repassou o valor mínimo do fundo partidário à cota de gênero, fato esse que contraria a decisão proferida na AD do STF, número 5.617, e o disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 21 da resolução do TSE, 23.553, de 2017. No caso de análise, considerando que a agremiação recebeu um montante de R$ 230 mil do fundo partidário, deveria ter sido repassado às candidaturas femininas o montante de R$ 69 mil. Todavia, houve o repasse de apenas 60 mil. Intimado a se manifestar, o partido arguiu que houve a destinação de 60 mil às mulheres, bem como que transferida a quantia de R$ 9 mil, de modo que houve para o fundo partidário da mulher em 11/12/2012, de modo que houve doação além daquela exigida, pois, segundo ele, o valor mínimo seria de R$ 66 mil. Logo, é possível notar que o requerente se equivocou no que tange ao valor mínimo a ser repassado à cota feminina, haja vista que a quantia de 66 mil é correspondente a 30% do total da despesa efetuada, sendo que a importância a ser direcionada é de 30% sobre os recursos do fundo partidário alocados pelo partido, que foi de R$ 230 mil. E aqui o princípio da igualdade material é prestigiado por ações afirmativas. No entanto, utilizar para qualquer outro fim a diferença estabelecida com o objetivo de superar a discriminação ofende o mesmo princípio da igualdade, que veda tratamento discriminatório fundado em circunstâncias que estão fora do controle das pessoas, como a raça, o sexo, a cor da pele ou qualquer outra diferenciação arbitrariamente considerada. Precedentes também apresentados. No que se refere, eu pulo um item aqui para ir no ponto que é fulcral nesta questão. No que se refere à transferência de R$ 9 mil ao FP Mulher, em 11/12/2018, conforme bem pontuou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, não se enquadra como uma ação afirmativa, haja vista ter sido repassada após o término do período eleitoral, não surtindo, deste modo, efetivo emprego de recursos nas campanhas femininas. Sendo assim, a irregularidade não foi sanada. Fecho aspas para a citação que fizera no voto quando da apreciação das contas e continuo. O que o embargante pretende, na verdade, todos nós estamos cansados de ver isso, é rediscutir a matéria. Posto isso, conheço dos embargos para rejeitá-los, mantendo em toto o acordo combatido. É como voto, senhor presidente. Vota, doutor Sebastião Monteiro. Acompanhe o relator, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. Com o relator, presidente. Doutor Bruno. De acordo, senhor presidente. Doutor Jackson Coutinho. Com o relator. Doutor Iali. Com o relator.
Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos. Declaração nos termos do voto do doutor relator. Doutor Bruno, Vossa Excelência é relator do 1.5, que é o PJE 0601-423. Também embargos de declaração, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Embargante é Maria do Socorro Pereira Cruz. Da mesma forma... Não, nesse caso aqui tem o parecer. Então, retorno a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor Procuradoria Regional Eleitoral. Como anunciado, cuide-se de embargo de declaração, impressão de contas, de campanha, opostos por Maria do Socorro Pereira Cruz, em face do acórdão 27603, exarado por esta corte. Consta que a ementa, uma ementa bem, quase 3 páginas de ementa. Em suas razões recursais, a embargante suscita omissão, contradição e erro material no julgado, pugnando pelo provimento do recurso, com atribuição de efeito infringente, para o fim de aprovar as contas da prestadora. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento. É o relatório, senhor presidente. Ouço o senhor procurador. Ratifico, senhor presidente. Está ratificado, doutor Bruno. Então, a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, eu vou ser bem aqui, bem sintético neste caso. Eu até refleti, porque o doutor Pedro assentou, inclusive, pela não admissão, mas, enfim, eu entendi aqui que estavam presentes os pressupostos de admissibilidade e, forçando bastante, eu acabei recebendo. O fato é o seguinte, a prestadora embargante, foram apontadas irregularidades no relatório preliminar da CCIA e foi aberta a vista para a prestadora se manifestar sobre essas irregularidades. Todos os pontos que ela se manifestou lá e que foram afastados concretamente pelo acordo, todos os pontos, e a douta Procuradoria fez a manifestação ponto a ponto, e eu confesso que eu não tive nem paciência para isso, porque é aquela história que a gente tem que fazer o trabalho 2 vezes, né? Eu estou assentando aqui unicamente, em consonância com o parecer ministerial, que a prestadora se manifestou sobre as irregularidades apontadas no relatório preliminar, o acordo recorrido embargado da Lava do Dr. ainda é um acordo bem minucioso, e agora, em sede de embargo de declaração, a embargante copiou aquela manifestação, impugnando o relatório preliminar, e suscita omissão, contradição e erro material, rebatendo aquelas mesmas razões. Por essas considerações, eminentes pares, por entender que não existe nenhum vício no julgado e que o objeto dos declaratórios são a rediscussão do acordo embargado, eu estou conhecendo, por entender presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, mas no mérito eu estou os desprovendo, senhor presidente. É como voto. Doutor Jackson Coutinho. Como relator. Doutor Iali. Relator, excelência. Desembargador Sebastião Barbosa. Como relator. Doutor Sebastião Monteiro. O relator. Doutor Fábio Henrique. Relator. Então, o tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar de não conhecimento e, no mérito, também por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Bruno, nós temos um processo físico para ser julgado, que é o 2.1, é o processo 9605. É um recurso eleitoral em prestação de contas de partido político. Órgão de direção municipal, eleições de 2018, referente à 55ª Zona Eleitoral de Cuiabá. É recorrente diretório municipal do Partido Verde de Cuiabá. O recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência é relator e tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Estamos estreando aí no julgamento online com processos físicos também. Parabenizo aí a Vossa Excelência. Solicitei a autorização que a corte averiguasse a possibilidade. Vossa Excelência prontamente disse que as sessões
virtuais eram para isso mesmo que poderia pautar. Muito obrigado. Então, eu quero aproveitar para transferir os parabéns aqui para a nossa equipe, né? Competente equipe que, mais uma vez, se desincumbiu dessa tarefa, né? E que já inserimos também os processos físicos. É mais uma conquista que, gradativamente, nós estamos alcançando. Retorno a palavra, então, doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Verde de Cuiabá contra a sentença proferida pelo juiz da 55ª Zona Eleitoral desta capital, que desaprovou as contas partidárias referentes às eleições gerais de 2018, impondo a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses, contados do trânsito em julgado da sentença. Aduz o recorrente que as suas contas de campanha foram desaprovadas em razão da ausência de envio da prestação de contas retificadora, visando sanar as irregularidades apontadas pela equipe técnica, por meio do sistema SPCE. Anota que essa irregularidade não seria hábil à desaprovação das contas, pois apresentou à Justiça Eleitoral os documentos tendentes a comprovar que o Diretório Municipal do Partido Verde não movimentou recurso nas eleições gerais de 2018. Foram reprovadas as contas, mas o partido não movimentou recursos financeiros naquele ano. Pede o provimento do recurso a fim de que a sentença de primeiro grau seja reformada com a aprovação das contas. Encontra razões recursais, o Ministério Público Eleitoral, que atua em primeira instância, suscita preliminarmente nulidade da sentença, sob o argumento de que não foi dado ao prestador a oportunidade de se manifestar sobre a irregularidade apontada no parecer técnico conclusivo, qual seja a ausência de contas retificadoras no sistema SPCE. Não houve manifestação lá em primeiro grau, nas contrarrazões, quanto ao mérito recursal. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo afastamento da preliminar suscitada, sob o argumento de que a anotada irregularidade havia sido apontada no relatório preliminar e, portanto, não há falar-se nova intimação do prestador, face à preclusão. No mérito, ponderou pelo provimento do recurso, com a consequente aprovação com ressalva das contas do recorrente. É o relatório, senhor presidente. Ouço o doutor Pedro, pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ratifico, senhor presidente. Ratificado, doutor Bruno. Retorna a palavra. Senhor presidente, em relação à preliminar, eu estou em consonância com o parecer ministerial, afastando a nulidade. O Ministério Público Eleitoral de primeira instância, veja que a sentença já havia sido anulada de ofício lá, por ausência de regular intimação das partes, numa fase do processo. Agora, o Ministério Público Eleitoral, que atua em primeira instância, pugna pela nulidade também, suscitando que sobre pontos que foram trazidos no parecer conclusivo, não foi dada oportunidade para o prestador se manifestar. Ocorre que, como bem assentou aqui a douta Procuradoria Regional Eleitoral, o parecer conclusivo apenas fez menção às inconsistências que já haviam sido detectadas no relatório preliminar, do qual a prestadora, foi dada à prestadora a oportunidade de se manifestar. Então, não há que se falar em reabertura do prazo se as irregularidades são as mesmas, até porque incidiria, nesse caso, preclusão. Com essas considerações, eu estou afastando a preliminar de nulidade da sentença em consonância com o parecer ministerial, senhor presidente. Algum voto em sentido contrário com relação à questão preliminar suscitada e muito bem decidido pelo doutor Bruno? Não. Então fica rejeitada a preliminar e Vossa Excelência fica com o mérito para pronunciar voto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, eu estou aqui acompanhando a douta Procuradoria Regional em segunda instância para aprovar com ressalvas as contas do partido. Consta aqui que o parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas da campanha do partido em razão da não apresentação de retificadora por meio do sistema SPCE, com vistas a sanar a irregularidades apontadas no relatório preliminar. O deciso impugnado entendeu que essa omissão caracterizaria inconsistência grave por impedir o exercício da função fiscalizadora da Justiça Eleitoral, razão pela qual desaprovou as contas partidárias e determinou a suspensão do repasse de novas cotas do fundo pelo período de 12 meses. Por seu turno, o recorrente alega que, muito embora não tenha efetuado a retificadora por meio eletrônico, juntou a peça aos autos. Além disso, sustenta que não participou das eleições de 2018 e não teve movimentação financeira nas duas contas correntes juntadas aos autos.
Assim, impossível falar em fiscalização da prestação de contas. Assim, impossível falar em fiscalização da prestação de contas por parte do órgão julgador apenas com a entrega da retificadora, pois não há movimentação financeira, o que pode ser perfeitamente comprovado com a análise da documentação constantes aos autos. Eu estou pontuando aqui que a apresentação de retificadora só seria exigido nas hipóteses em que o cumprimento da diligência implicar na alteração das peças, o que não é o caso. Ademais disso, aquelas irregularidades apontadas, como bem destacou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, elas não seriam, de per si, aptas à desaprovação das contas. Consta que exigiu-se a retificadora por meio do sistema, em razão de ausência de assinatura do profissional de contabilidade no extrato da prestação de contas final, ausência de extrato bancário contemplando todo o período de campanha, ausência de instrumento de mandato, existente divergência entre as informações da conta bancária informada na prestação de contas e verificado nos extratos eletrônicos. Há essas irregularidades e inconsistências, mas elas não renderiam seja a desaprovação das contas porque não houve movimentação financeira. De modo que, feitas essas considerações, eu estou em consonância com o parecer ministerial, dando provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas do Diretório Municipal do Partido Verde relativos às eleições gerais de 2018, ficando, consequentemente, afastada a sanção de suspensão de repasse do fundo partidário. Como voto, senhor presidente? Como voto, doutor Jackson? Com o relator. Doutor Iali. Com o relator. Desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Doutor Sebastião Monteiro. Compõe relator. Doutor Fábio Henrique. Relator, presidente. Então, o resultado do tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, também por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Nós temos uma continuação de julgamento em que eu sou impedido de participar, e eu só vou fazer referência aqui, que eu vou passar a palavra ao doutor Fábio Fiorenza, né, que, no caso, é o juiz mais antigo, que vai fazer, então, o comando dessa votação na condição de presidente. Doutor Fábio Henrique, eu passo a palavra em Vossa Excelência, é o 1.7, é o PJE 06-00273. Vossa Excelência, então, assume o comando. A presidência. Pois não, presidente, obrigado. Então, se trata do processo PJE número 06-00273-51-2019. Aqui se trata de embargo de declaração, apenas para a gente rememorar os acontecimentos da sessão anterior em que foi iniciado o julgamento. Inicialmente, o doutor Sebastião Monteiro Júnior, o relator, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes. O doutor Bruno acompanhou o relator, mas fez um adendo no sentido de que, e se eu estiver enganado, doutor Bruno, o senhor me corrija, no sentido de que, a fim de não interferir no mandato de nenhum dos juízes eleitorais atualmente em exercício, que se aguardasse o surgimento de uma nova vaga de juiz eleitoral para que, assim, a embargante concluísse o seu mandato, que foi interrompido pela licença maternidade. É isso, doutor Bruno? Na sequência, o doutor Sebastião, relator, acolheu o adendo feito pelo doutor Bruno. Votaram, então, acompanhando o relator, inclusive com esse adendo, o doutor Jackson Coutinho e o doutor Bortolucci. Eu votei também,
mas eu votei somente em relação ao voto inicial do Dr. Sebastião Monteiro e não me manifestei a respeito daquele adendo feito pelo Dr. Bruno. Então, aqui, eu me manifesto acompanhando, inclusive, esse adendo feito pelo Dr. Bruno e que foi incorporado no voto do relator Dr. Sebastião. E aqui eu passo a palavra, então, ao doutor desembargador Sebastião, que fez vista dos autos para melhor exame, e agora proferirá o seu voto visto. O doutor Sebastião tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Preclaros pares. Pedi vista dos autos para melhor formar a minha convicção acerca do tema trazido a julgamento. Pois bem, o excelentíssimo senhor relator, doutor Sebastião Monteiro da Costa Júnior, já apresentou a irretocável síntese dos fatos. Todavia, apenas por excesso de zelo, volto a frisar que, na espécie, a hora embargante teve seu pedido inicial negado, do mesmo modo que negado seu pedido de reconsideração. E já em sede recursal, esse egrégio tribunal acabou também por negar provimento ao seu recurso, o que a levou a apresentar, então, os embargos, rogando fossem atribuídos a estes efeitos infringentes, face à ausência de remissão na ementa do julgamento proferido de mero pedido de orientação ao TSE, e também em face de suposta contradição esteada, não no teor da última decisão que pretende ver clareada e modificada, mas sim por conta de outra decisão, proferida em outro processo administrativo, há cerca de um ano, que só veio a ser mencionado nesses autos agora, já em sede de embargos. Além disso, apenas para registro, o processo administrativo trazido à baila pela magistrada em sede de embargos teve origem no PAI número 8.499 de 2018, convertido no PJE 601.743, dígito 54 de 2018, que culminou com o final julgamento retratado na expedição da resolução número 2280 de 2019, de 15 de 4 de 2019, publicada no Diário do DJE, número 2904/2019, que possui apenas 3 artigos, sobre a qual não se insurgiu a magistrada à época. Quanto à sua redação, transcrevo em verbes para melhor compreensão. Resolução 2280. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, tendo em vista o que consta no processo judicial eletrônico a que me referi, por unanimidade, em sessão do dia 10 de 4 de 2019, com fundamento nos artigos 20 e 27 da resolução do TRE 1813 de 2016, resolve, artigo 1º, autorizar em caráter excepcional a doutora Gabriela Carina Quinal de Albuquerque, juíza da 51ª Zona Eleitoral, sediada em Cuiabá, a afastar-se da jurisdição eleitoral no período de 3/11 de 2018 a 17/12 de 2018. Artigo 2º, indeferir o pedido de designação de juiz eleitoral substituto específico para a aludida zona eleitoral durante o período da licença maternidade da referida magistrada. Artigo 3º, essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 15 de abril de 2019. Pois bem, o feito em apreço vai revelando a cada instante a dimensão de sua complexidade. E nessas situações o julgador deve agir com cautela. Mas antes de mais nada, preciso dizer da minha alegria
e satisfação em servir essa corte, rodeado de tão eminentes julgadores, preocupados que estão com o direito e a justiça, e desprovidos do orgulho negativo, do preconceito, da presunção e da indiferença. Percebam quantas questões foram trazidas ao debate, tanto na última sessão de julgamento, quanto durante toda a tramitação processual. E qual o motivo disso tudo? Parece-me que a razão de tantos debates e estudos, inclusive com o reconhecido esforço da nobre magistrada, é tentar encontrar uma fórmula que possa amoldar perfeitamente o pedido formulado ao direito, mas não somente as disposições à letra fria da lei, como também a própria essência da justiça, sem desconsiderar a realidade. Evidentemente, todos conhecemos do pedido em análise, qual seja, a embargante pretende que seu tempo de afastamento para fruição de licença maternidade seja considerado suspenso desde o início da licença até o seu retorno, a fim de que tal suspensão se converta em prorrogação do seu biênio. Esta é a síntese do pedido originário. E qual é o fundamento de apoio inicial? É a razão de que a não concessão do pedido violaria disposições de direitos humanos e constitucionais, em decorrência do direito da criança e de eventual violação ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Esses fundamentos foram amplamente debatidos e, pelo que pude perceber, não apenas na última sessão de julgamento, mas no decorrer do processo. Agora, tem-se que o fundamento principal para os presentes embargos em julgamento são: 1. Suposta omissão que não daria aso, por si só, à modificação do julgamento, como bem alertou o doutor Bruno de Oliveira, já que esta se atribui ao fato de não haver constado na ata referência ao pedido de orientação que deveria ser dirigido ao TSE, que chamaremos aqui consulta administrativa com a licença de vossas excelências. E 2, contradição capaz de atribuir aos embargos efeitos infringentes. Todavia, a alegada contradição não encontra amparo com a decisão judicial em questão, como já mencionei, mas busca guarida com uma questão discutida em outro processo administrativo, aquele cujo número já declarei, que tratou da designação de juiz substituto, cuja decisão final foi expressa pela Resolução 2280 de 2019, já transcrita. Pois bem, procurei então respostas para algumas perguntas. Houve óbice da Justiça Eleitoral para que a magistrada fruísse sua merecida e justa licença maternidade? Não. Há disposição legal expressa ou precedente dessa corte já aplicado que ampare ou robusteça a necessidade de concessão do pedido? Não. A decisão combatida e proferida nos autos por esse tribunal é nula? Não. A resposta positiva a qualquer dos questionamentos anteriores forçar-me-ia a pensar na necessidade urgente de modificação do entendimento exarado. Entretanto, a situação atual nos permite discutir melhor a questão. Durante a última sessão, ouvi atentamente o substancioso voto do eminente relator, assim como as preciosas ponderações do Dr. Bruno de Oliveira e de cada um dos julgadores que naquele momento se manifestaram. E agora, o voto de Sua Excelência, o Dr. Fábio. E, nesse sentido, peço escusas a Vossas Excelências para compartilhar minhas reflexões, de modo que elas venham a se somar com as de cada um dos nobres julgadores, pois minha pretensão não é outra senão a de partilhar com os meus pares o íntimo e verdadeiro desejo que alimento em conciliar o direito e a justiça, observando, é claro, elementos da realidade que possam tornar
factíveis as deliberações que esse plenário vier a tomar. Sigo então com novas perguntas. O cargo ou função pleiteada pelo embargante está vago? Não. Não havendo precedente nessa corte, é possível encontrá-lo em outras cortes eleitorais? Não. Como bem lembrou o doutor Bruno, a regulamentação que trata da suspensão do tempo do exercício da magistratura eleitoral, como exceções, as quais não levaram em conta casos similares ao que estamos a julgar, mas sim hipóteses extraordinárias de extinção da zona eleitoral, por exemplo, pelas razões já expostas nas sessões de julgamento anterior. Observo que, no caso em exame, a licença fruída no TJ se comunica, por obviedade, à Justiça Eleitoral. Portanto, não se verificou até aqui qualquer violação à lei ou a direito expresso em relação a embargante. Pelo contrário, até o presente momento, as decisões foram calcadas na obediência ao princípio da estrita legalidade, como mencionado na sessão anterior, e a licença fora devidamente fruída, com posterior retorno da magistrada ao exercício de suas funções eleitorais. Na última sessão, pude constatar que as reflexões de vossas excelências, manifestadas no transcorrer do julgamento, projetaram corretamente a preocupação com efeitos futuros. É que todo julgamento, todos nós o sabemos, apresenta desdobramentos de várias ordens, e estes podem preservar a harmonia do ordenamento jurídico, assegurado que a isonomia não seja apenas um princípio retórico mais real, não como uma palavra mágica, mas como uma realidade de incidência geral. Continuo, então, a refletir. A alegada isonomia calcada na proteção do direito da criança ocorre em função do tempo em que fica afastada a mãe em razão da maternidade? Há comportamento distinto em relação ao afastamento do pai em razão da licença paternidade? Não. Então quer dizer que a isonomia buscada não se refere ao tempo do afastamento do pai, mas presumo que seja em relação aos que não se afastam do exercício de suas funções, seja por conta da licença maternidade ou paternidade, até porque a criança e a própria mãe precisam também conviver com o pai, e todo auxílio possível à criança e à mãe são essenciais nos primeiros dias de vida. Logo, em razão da proteção do interesse do menor, é de se presumir que tal isonomia vislumbrada pelo embargante atinja também não apenas as titulares da licença maternidade, mas também os titulares de licença paternidade. Mas se é assim, a isonomia buscada refere-se aos que não fruem licença maternidade ou paternidade, ou seja, a isonomia alegada em defesa do direito da criança acabará por levar, na hipótese, mães e pais a prorrogarem o tempo em que estão no exercício de dupla função, atuando como juízes de direito e como juízes eleitorais. Isso em defesa da proteção do direito da criança, dos direitos humanos e do princípio da dignidade da pessoa humana. É essa a isonomia buscada? Então significa que, comparando apenas os pais e mães que estão no exercício da jurisdição eleitoral, há entre eles isonomia, já que em relação a ambos não há prorrogação de mandato. A questão então envolveria abstratamente a magistrada que venha a ser mãe no exercício da jurisdição eleitoral, daquela que durante esse tempo não venha dar à luz ou adotar uma criança. Mas se for possível prorrogar o exercício da jurisdição eleitoral, porque a magistrada esteve afastada em razão de licença maternidade, seria possível prorrogar o tempo de aposentadoria compulsória no TJ, por exemplo, em razão do exercício de uma ou mais licenças da mesma natureza? Minhas perguntas não pretendem outra coisa senão a ideia de levar a corte a uma reflexão sobre os autos e seus desdobramentos, já que os juízes eleitorais servem por um período determinado
no exercício de um mandato. Pois bem, o cargo ou função atualmente está provido por outro juiz. Então, diante disso, surgiria aqui uma necessidade de ou desconstituir a designação e mandato do atual juiz eleitoral da 51ª Zona Eleitoral, ou se discutir eventual modulação dos efeitos da decisão administrativa para que não seja desconstituído do cargo o juiz eleitoral atual. E sendo assim, para dar cumprimento à eventual decisão que dê provimento aos embargos, essa corte estaria protelando a resolução, provavelmente para outro biênio, já que quero crer que teremos eleições regulares deste ano. Percebam que outros desdobramentos começam a surgir no simples meditar sobre o tema. Um deles diz respeito à execução da própria decisão que esse plenário vier a tomar. Se atribuídos os efeitos infringentes aos embargos, cujo raciocínio apresentado é o de que não poderemos publicar edital a respeito do próximo cargo vago de juiz eleitoral na capital, e não, como era de se esperar, numa prorrogação na Justiça Eleitoral em que serviu a meritíssima juíza. Sobretudo porque as zonas eleitorais da capital têm competências diversas, o que pode ser pacífico hoje, mas não podemos deduzir que tal procedimento não seja questionado no futuro. Esta é apenas uma pequena reflexão, superada em muito por outra, que me causa maior preocupação, já que na última sessão se ventilou, e acredito que corretamente, que eventual decisão concessiva só surtiria efeito interpartes, ou seja, criaríamos um paradigma baseado em um pedido de isonomia que, em princípio, não poderá servir de regra isonômica para outras magistradas ou magistrados, pois a licença paternidade, embora em período menor, também goza das mesmas garantias. Pergunto, essa questão teria que ser rediscutida sempre, já que o julgado teria caráter interpartes? Eventual prorrogação de mandato seria facultativa em oposição ao que dispõe o artigo 1º da Resolução 20.958 de 2001 do TSE? Se a prorrogação alcançar o período eleitoral será seguida de nova prorrogação ou descumpriremos as disposições legais que determinam que os biênios que vencerem durante o período eleitoral ficam automaticamente prorrogados? A prorrogação não implica a extensão do exercício da jurisdição na zona eleitoral de origem? Assim como as questões mencionadas acima, surgem várias outras, pois como não há regulamentação para tal, o tribunal ficaria à mercê de seu próprio precedente, sem prazo certo para que, com antecedência mínima, outra magistrada, por exemplo, pudesse requerer o mesmo direito, e aí novamente teríamos uma solução paliativa com a supressão do respectivo edital de vagas para juízes, se não houver tempo hábil para julgamento. Nesse ponto, eu concordo com a menção feita pelo Dr. Bruno, de que a associação de magistrados deveria provocar as cortes superiores, até porque temos resoluções que se comunicam e que geram impactos múltiplos no serviço público. Então, o tribunal faria um julgamento em sede administrativa para, em suma, apreciar em sede de embargos um pedido calcado em uma contradição que todos reconheceram que não existe em relação à decisão que pretende a embargante ver clareada, não se admitindo contradições de outros processos, do mesmo modo que, considerando inexistente a contradição no referido julgado, querreado, e porque ainda não exarada a decisão sobre o requerido efeito suspensivo, e por estar devidamente provida a vaga de juiz eleitoral da 51ª Zona Eleitoral, e com fruto no disposto do artigo 1026 do CPC, não atribuo aos embargos efeitos suspensivos. Eminentes pares, senhor presidente, é como voto. Obrigado, doutor Sebastião. Doutor Sebastião, o senhor faz no voto do
do senhor o presidente é que poderia avaliar a possibilidade de edição de alguma resolução nesse sentido, o que daria, então, o caráter genérico ao que foi aqui decidido, né? Doutor Fábio. Pois não? Se o senhor me permite, eu assentei na outra... Aqui não deve... você quer fazer qualquer provocação na presidência? Concordo que o efeito é interpartes, e apenas o que eu quis dizer antes é que, se eventualmente a presidência entender... De ofício, a consulta ao TSE, que inclusive foi objeto de suposta omissão do voto por conta de não registrar o encaminhamento ao TSE para fazer a consulta. Nós consideramos, naquela oportunidade, como o efeito era somente o que se discutia no caso... Nós temos uma situação em que, agora, no final do ano de 2019, foi aposentado um servidor da Secretaria de Gestão de Pessoas. É da minha relatoria. Eu vou tentar fazer uma exposição breve, que eu acho que é possível os senhores poderem entender. Se precisar, eu faço a leitura do voto. Mas, basicamente, é o seguinte. Um cargo aqui de especialidade, cargo vago de técnico judiciário, área de apoio em digitação. Ou seja, ele era um digitador. Com a evolução, né, dos sistemas, tudo mais, essa área de digitação, ela praticamente foi extinta, essa especialidade de digitação. Tanto é que nós nem mais fazemos concurso para esses cargos. Daí porque a Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento prestou uma informação contida no memorando e diz que o referido cargo de digitador foi declarado em extinção e que ele poderia ser transformado, esse cargo de digitador, uma vez que ele atende às regras contidas no especializado em programa de sistemas. A STI manifestou-se pela alteração dessa nomenclatura desse cargo para a especialidade programador, ou seja, poderia ser convertido o cargo de programa de sistemas, ou seja, nós estamos transformando a antiga digitação em... Ok? Com certeza. O resultado, então, o tribunal, por unanimidade, alterou a especialidade do cargo vago da carreira de técnico judiciário, área apoio especializada, especialidade digitação, decorrente da aposentadoria concedida pela portaria 216/2019 para o cargo de técnico judiciário, área apoio especializada, especialidade programação de sistemas, nos termos do voto deste relator. Esse era o outro que eu tinha na pauta, então eu agradeço a presença de todos. Mais uma vez, uma satisfação contar com a participação e tenham todos um bom dia ainda e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa próxima sessão. Um abraço a todos, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, foi um prazer, mais uma vez, estar reunidos com vocês, embora dessa forma.